Olá, galerinha do sétimo ano, vamos lá para mais uma aula de artes. A professora Elizabeth Zanon com suas texturas, cores e sensações. Mesmo assim, com todas essas informações que a gente tem de poluição, de degradação do meio ambiente, de judiação com a natureza, mesmo assim a natureza continua a nos premiar com maravilhosos exemplos de texturas. Da mesma forma, as transformações criadas e feitas pelo homem também têm originado os mais variados tipos de texturas que a gente pode ver e ter. Então, para falar de textura, a gente tem que primeiro entender o que é isso. Durante milhares de anos, o homem só se preocupou com a criação e produção de muitas coisas. Inventou novos materiais e novas ferramentas, novos produtos, e isso sem se preocupar um só momento com os métodos que ele estava utilizando para fabricar tudo isso, e muito menos sem se preocupar com as consequências. Então, o ambiente foi sendo destruído, o ar, a água e o solo foram se alterando, desapareceram espécies de animais e vegetais, desvastaram-se florestas, se esgotaram solos, poluíram-se rios e destruíram os recursos. Mas a natureza continua nos premiando com belíssimas imagens, belíssimas texturas. Mas o que é textura? É o aspecto de uma superfície, ou seja, a pele de uma forma que permite identificá-la e distingui-la de outras formas. Também, quando tocamos ou olhamos para um objeto ou uma superfície, sentimos se a superfície é lisa, rugosa, macia, áspera, ondulada. Um algodão. Imagine a lixa do pé. Imagine aquele edredom fofinho e gostosinho. Tudo isso são texturas. Quando a gente consegue imaginar e consegue sentir o que a gente está imaginando ou aquilo que está nos tocando. A textura é, por isso, uma sensação visual e também uma sensação tátil. Quanto ao aspecto visual, podemos agrupar as texturas em naturais e artificiais. A palavra aspecto aí ficou faltando a letrinha C, perdão. Bom, as texturas naturais são aquelas que resultam da intervenção natural humana no meio ambiente ou que caracterizam o aspecto exterior das formas e coisas existentes nessa natureza, como, por exemplo, as cascas das árvores, a madeira, as folhas, as rochas, pele de animais e por aí vai. Nas texturas artificiais, é tudo aquilo que resulta da intervenção humana, através da utilização de materiais e instrumentos devidamente manipulados. Dependem da manipulação das matérias e das técnicas utilizadas, do modo como utilizamos essas linguagens plásticas. Então, vai depender muito de todo o material que a gente utilizar para se formar essas texturas artificiais. Está na moda agora as paredes com texturas, não é mais apenas a tinta nua e crua, como se diz. E aí, aqui eu coloquei algumas imagens de texturas naturais. O solo rachado de seco, as pedras, um tomate, a textura macia do tomate maduro, a textura do cabelo. Então, isso são texturas naturais. A terra, a pedra, o cabelo, o tomate são exemplos de texturas naturais. Mas também temos as texturas artificiais, como paredes, pedras, tijolos, o pão seco, o biscoito quebradiço. Então, tudo isso são texturas artificiais. E aí, aqui eu coloquei essa brincadeira. Isso aqui eu acho que já é conhecido de muitos de vocês. Vocês podem dar pausa aí no vídeo e tentar ler o que está escrito. Não é falar a cor que você está vendo. Primeiramente, você leia o que está escrito, mas de forma bem rápida. E depois você inverte. Ao invés de você ler o que está escrito, você vai falar a cor. Por exemplo, verde, vermelho, azul. Só que você vai falar isso de maneira bem rápida. Você vai ver que vai dar um bug no teu cérebro. O teu cérebro vai bugar. Então, as palavras e as cores aqui se misturam de tal maneira que vai ser bem difícil você conseguir fazer esses dois testezinhos de forma bem rápida. É bem interessante, é bem legal.
Cor é vida. A cor, ela exerce ação tríplice. Ela impressiona, ela expressa e ela constrói. A cor, ela é vista porque ela impressiona a retina. A cor, ela é sentida porque ela provoca uma emoção. A cor é construtiva, pois tem um significado próprio, possui valor de símbolo, podendo assim construir uma linguagem que comunique uma ideia e que pode ser de leveza, de alegria, sobriedade e por aí vai. As cores, elas podem ser classificadas de várias maneiras, mas as três principais classificações são essas. Cores primárias, que são cores puras, que elas não conseguem surgir de alguma combinação, de alguma mistura. Elas já existem, que são as cores azul, amarelo e vermelho. Já as cores secundárias, elas já são formadas com a combinação das cores primárias. Azul com amarelo verde, vermelho com azul roxo e o amarelo com o vermelho o laranja. Já as cores terciárias é a combinação de uma cor primária com uma cor secundária. O vermelho arroxeado, o amarelo alaranjado, o azul esverdeado. E aí vem as quaternária, quinternária e por diante. Mas a gente vai se focar mais nessas três primeiras combinações: primárias, secundárias e terciárias. E o preto e o branco, o que são? O preto é a ausência de todas as cores e o branco é a presença de todas as cores. Cores acromáticas ou cores neutras são aquelas cores chamadas neutras, o branco, o preto, os cinzas e os marfins. E aí aqui tem os exemplos dessas cores neutras, que elas passam uma neutralidade a nosso desenho, a nossa pintura. O tom é referente ao maior ou menor quantidade de luz presente na cor. Quando se adiciona preto a uma determinada matiz, este se torna gradualmente mais escuro, e essas graduações são chamadas de escalas tonais. Então, para se obter escalas tonais mais claras, a gente tem que colocar o branco no pigmento ou na tinta. E quando a gente quer que fique mais escuro, a gente tem que adicionar o preto. Então, isso vai dar o tom da cor. Essas cores, elas podem sofrer saturação e elas têm uma intensidade. E aí essa medição, ela ocorre com a quantidade de cor presente nessa mistura, que eu vou conseguir fazer essa intensidade, essa saturação. E também ela define a quantidade de branco que eu vou ter que adicionar ou excluir daquela cor, para eu criar essa saturação ou essa intensidade. A escala tonal também pode ser chamada de degradê, que é aquela perda gradativa da intensidade da cor. E a gente pode fazer isso também acrescentando o branco ou acrescentando o preto, que é o que eu acabei de falar. A temperatura das cores, elas acontecem quando a gente consegue perceber a capacidade que essas cores têm de parecerem quentes ou frias. Cores quentes são aquelas cores que me dão a sensação de calor, de agitação, o amarelo, o alaranjado, o vermelho. As cores frias são aquelas cores utilizadas para pintar algo que demonstre a paz, a tranquilidade. O azul escuro, o verdinho, o cinza. E aí vem as harmonias, a harmonia dessas cores. As cores harmoniosas são aquelas que funcionam bem em conjunto ou justapostas e que produzem um esquema de cores atrativo. E aí o círculo cromático ou a roda das cores, que é a mesma coisa, pode ser utilizado de forma a ajudar na escolha das cores e também nessas combinações harmônicas. E aí aqui está essa roda cromática, ou círculo cromático, ou roda das cores. Vocês podem ver que dentro dela tem a setinha apontando as cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo. E aí, entre essas cores primárias, a gente encontra as secundárias e as terciárias. Então, esse círculo cromático, ele vai me dar as tonalidades, as cores necessárias para eu conseguir fazer uma combinação harmoniosa. A monocromia. Mono, uma, cromia, cor. Então, a gente vai observar que a gente consegue fazer um desenho monocromático a partir de uma cor escolhida. Pode ser uma cor primária ou secundária. Pode ver que aqui começa da esquerda para a direita, do mais claro para o mais escuro,
ou vice-versa, do mais escuro para o mais claro. Policromia é a arte feita com várias cores, é o emprego de várias cores no mesmo trabalho. Policromia, muitas cores. Olha que lindo, que delícia. E o que as cores representam para o cinema? Você já parou para pensar nisso? As cores para o cinema, elas vão acentuar a emoção transmitida pelo filme, pode ajudar na percepção de clima e tempo, representar o estado de ânimo dos personagens e também influenciar no entendimento do público para o conceito da cena, que são essas principais funções das cores no cinema. Cada escala de cor escolhida como contraste nem sempre foi colocada simplesmente para deixar a cena mais bonita. Muitas vezes essas cores, elas são determinantes, elas são pensadas como um importante elemento dentro da narrativa do filme. E o colorista é o profissional que tem a função de identificar com clareza as cores que foram escolhidas para ajudar nessa narrativa. Aqui, ó, estou colocando cenas de alguns filmes onde a gente consegue perceber as cores. Nessa imagem a gente consegue ver que são cores quentes. Então, provavelmente, essa cena é de agitação, de raiva, de intensidade. Aqui a gente consegue também ver as cores, o azul do céu, a poeira. Então, o jogo de cores me ajuda a interpretar o ambiente. É as cores mais tristes, sombrias, também me passam uma narrativa. Ela me ajuda a entender a narrativa do filme. E aí vem a nossa atividade. Vocês vão fazer uma produção artística com colagens. Vocês podem utilizar linhas, botões, papéis, tecidos, sementes, enfim. A criatividade de vocês é que vai falar que material que vocês vão utilizar. Vocês vão fazer uma espécie de uma tela para fazer essas colagens. Só que não precisa comprar uma tela. Como a gente está em período de pandemia, a gente não vai sair comprar nada, não. Você pode fazer num pedaço de cerâmica, você pode fazer num pedaço de papelão. Enfim, tem tanto material, uma tampa de um balde, um prato. Vocês vão escolher o material que vocês quiserem para ser a tela da obra de arte de vocês com colagem. E o material também vai ser a escolha de vocês. A palavra artística, eu engoli letra também. É a pressa, me perdoe. Então, você vai fazer a mesma produção 2 vezes. Você vai ter que pegar dois objetos iguais para fazer essa sua colagem. Ou papelão, ou uma tampa, ou um prato descartável. Enfim, criatividade é sua. Só que em uma dessas obras você vai usar a policromia e na outra obra a monocromia ou a colagem preto e branco. Então, de um lado eu vou ter policromia e do outro monocromia, ou de um lado eu vou ter policromia e do outro eu vou trabalhar o preto e o branco. Aqui eu coloquei algumas imagens de sugestões como vocês podem fazer esse trabalho. Aqui vocês estão vendo, ó, pode ser colagens de papel ou de tecido. E eu criei uma policromia. E aí, se eu utilizasse, vamos supor, preto e branco, eu poderia forrar esse fundo de preto e fazer o desenho, as colagens de branco, com diversas texturas de tecido branco ou diversas texturas de tecido preto ou vice-versa. Aqui eu tenho uma policromia feita com botões. Eu posso fazer também o mesmo desenho depois utilizando a monocromia, vários tons de botões da mesma cor, como é o caso aqui da letra E. Eu estou usando uma monocromia. E aqui eu estou usando também uma colagem com papéis, onde eu estou usando o preto e o branco. Então, eu dei 4 exemplos. Vocês podem fazer do desenho que vocês quiserem. Símbolo de time, brasão de nome, o desenho animado favorito, um emblema, um logotipo. A criatividade é de vocês. O prazo para essa atividade vai ser durante todo o mês de julho. Vocês vão ter um mês para fazer essa atividade. E aí, o dia de vocês me entregar essa atividade, eu vou marcar através
do grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida, podem me procurar.